Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mirielle Ribeiro e hoje a gente vai dar continuidade à história do Brasil, parte 5, falando um pouco sobre economia colonial, beleza? Bom, só que acontece, antes da gente entrar primariamente em economia colonial, eu creio que seja interessante a gente entender um pouco um conceito mais de geografia, mas que vai ajudar a compreensão posterior de alguns conceitos. Olha só, seria a relação homem, espaço e tecnologia. Bom, a gente consegue ver em geografia que o homem ele sai de um trabalho de contato com o meio natural para posteriormente ter um contato mais com o meio técnico e sim ter futuramente e o que temos hoje em dia o meio técnico científico e informacional, que é uma evolução de relação homem, espaço e tecnologia. Bom, ocorre que com isso, a gente vê que em diversos períodos temos formas de acumulação de capital, ou seja, como que eu posso gerar mais riquezas e qual a conceituação que eu vou seguir para chegar a esse objetivo. A primeira delas a gente consegue ver que é o capitalismo mercantil ou comercial, ou chamado também de mercantilismo. O segundo que a gente vai ver é o capitalismo industrial ou concorrencial, que também pode ser chamado de industrialismo. E o último que vivemos no atual momento é o capitalismo financeiro ou monopolista. Só que eu vou solicitar a vocês que a priori esqueçam esses dois últimos, porque o que vai ser interessante agora para a gente é somente o primeiro, que é o mercantilismo. Bom, esse mercantilismo, como eu falei, é uma espécie de capitalismo, é um capitalismo que é um sistema econômico de acumulação de capital, ou seja, como é que eu posso gerar riquezas no contexto em que eu vivo. Bom, esse mercantilismo se baseia no metalismo, ou seja, para se ter um sistema bacana de acumulação de capital, a, os países deveriam procurar ouro, prata e diamante e possuí-los, não só procurar tê-los também. O controle do Mediterrâneo, ele também era uma prioridade. Aquele controle de Gênova e Veneza, a quebra do monopólio. Outro fator seria uma balança comercial favorável, e isso seria favorecido através do pacto colonial, onde a colônia enviava a matéria-prima e era repassada a ela o produto já manufaturado, ou seja, nessa relação, quem passa o produto manufaturado sempre ia ter mais lucratividade em cima de quem era a colônia, porque esse produto manufaturado ele já é processado e consequentemente ele vale mais do que somente a matéria-prima. E daí ter-se uma balança comercial favorável sempre nesses países que vendiam os manufaturados, que eram os produtos já transformados. E a outra característica desse mercantilismo era a busca pelas especiarias. Bom, a gente também consegue ver que esse mercantilismo ele se encaixa perfeitamente no antigo sistema colonial. Esse antigo sistema colonial é baseado numa colônia de exploração e no pacto colonial para dar certo. Isso tudo gera uma concentração fundiária, ou seja, muita terra na mão de pouca gente, uma exclusão social, ou seja, as pessoas que vão ter mais poder são os homens brancos da elite e que não só por ser branco, mas sim também por ter mais poder em relação a ter mais escravos, a ser um dono de um engenho, porque a gente consegue ver que não seria só por ser branco, porque havia pessoas que tinham a pele clara, que também eram pobres e participavam desse momento de exclusão social. E também gerava esse antigo sistema colonial uma concentração de renda.
muita renda na mão de poucas pessoas. Daí, a gente até consegue entender um pouco melhor as atividades econômicas, e a primeira delas no Brasil, no período pré-colonial, foi o pau-brasil. O pau-brasil a gente conseguiu observar que no período de 1500 a 1530, nos 30 primeiros anos do Brasil, Portugal não dá tanta bola para a sua colônia, porque a priori, como os espanhóis, eles não encontraram ouro. Então, para eles, seria mais interessante investir os recursos, tanto financeiros como de mão de obra mesmo, que estavam escassos, nas especiarias. Bom, a gente viu também que o pau-brasil era um extrativismo, só que a gente não viu que ele era um extrativismo predatório, ou seja, não é igual hoje em dia que as pessoas tiram as mudas de planta, destroem algumas vegetações para poderem revender, e depois eles fazem o replantio. Não. Antigamente, nesse período de pau-brasil, era um extrativismo predatório, ou seja, consegue tirar esse pau-brasil, enviar para Portugal, e o território não tem mais pau-brasil, beleza, vamos para outro território, vamos procurar outro lugar que tenha essa atividade, que a gente possa exercer essa atividade econômica. Beleza, por conta disso, essa extração ela não fixava o homem no território. E a gente vê que os índios eles acabam se tornando seminômades com essa prática. Outro fator também que a gente conseguiu ver também nas aulas anteriores no contexto da atividade econômica do pau-brasil foi que tivemos ameaças estrangeiras, principalmente as francesas, os corsários franceses, que questionavam o Tratado de Tordesilhas e a divisão do Novo Mundo entre os portugueses e os espanhóis. Outra coisa que a gente também viu foi as características dessa atividade econômica. A primeira delas era o estanco real. A gente viu que o rei ele tinha um monopólio régio, um monopólio real. Só que apesar de ele ter esse monopólio, ele não usufruía da sua própria mão de obra, dos seus homens, para poder retirar esse pau-brasil do Brasil. Como a gente viu que Portugal estava direcionando os seus recursos para um comércio mais lucrativo, a ideia que ele queria era de poder explorar a região, se colonizar, mas ao mesmo tempo aproveitar o que ela tinha a oferecer sem gastar nada. E ele tendo esse estanco real, ele pode oferecê-lo a arrendatários particulares que teriam um direito de exploração do território, claro que dando uma parte de tributação para Portugal, e ele faz isso através do escambo, trocando mercadoria com os indígenas, que eram a mão de obra que era utilizada para a derrubada do pau-brasil e, consequentemente, para o transporte desse material para as feitorias. Ok. Entrando no período colonial, a gente consegue ver que Portugal ele se decide com Martim Afonso de Souza, fazia em 1532, se não me engano, ou em 1534, não, 1534 capitanias hereditárias, 1532 é Martim Afonso de Souza que chega ao Brasil, funda a Vila de São Vicente, e posteriormente a gente vê que para colonizar mais rapidamente seria necessário criar as capitanias hereditárias, dividir 14 capitanias e 15 lojas de terras, como a gente viu. O que acontece? Ao se decidir por essa colonização das terras americanas, Portugal ele atravessa um período de franca decadência. A fase de prosperidade com as especiarias do Oriente ela já tinha passado,
E com isso, a primeira tentativa de colonização da América, ela tinha que ser um sucesso, não só para reverter a situação econômica de Portugal, mas também porque se caso houvesse um fracasso, a coroa ela não tinha um capital para realizar uma nova tentativa. Então a gente viu que a primeira questão a ser resolvida foi a escolha de um produto básico para ser produzido na colônia que seria que fosse interessante para gerar grandes lucros. Esse produto, que é a cana-de-açúcar, ele não é escolhido por acaso, porque Portugal ele já tinha experiência com o cultivo desse produto nas ilhas do Atlântico, que seria Cabo Verde, Madeira e São Tomé. E por isso que ele julgava que a cana-de-açúcar poderia se adaptar mais facilmente ao clima tropical e ao solo da região, que era Massapê, que favorecia o cultivo da cana. O açúcar também, ele trazia a vantagem de ter uma grande aceitação no mercado consumidor europeu, porque ele era bastante valorizado. Além de alcançar um ótimo preço, o produto ele era um artigo de raridade, era uma especiaria e tinha muita procura. Até a gente vê uma curiosidade que nos enxovais de algumas rainhas ele chegou a figurar como um dote precioso e era altamente prezado. Portugal ocorre que não possuía o capital inicial para montar as indústrias de açúcar. Então, ele tinha que se associar com alguém para poder ajudá-lo. E isso acaba, por isso que acontece essa parceria entre holandeses e portugueses na produção das ilhas do Atlântico já anteriormente, utilizando esse mesmo modelo para a colônia brasileira. Ou seja, Portugal já tinha essa experiência de ter uma parceria com a Holanda já nas ilhas do Atlântico, onde ele já plantava cana-de-açúcar, e decidiu fazer a mesma coisa aqui no território brasileiro. Bom, aqui no Brasil, a atividade do açúcar fica distribuída da seguinte maneira. Os portugueses eles ficam encarregados da produção e do transporte até Portugal, e aí os holandeses se tornam responsáveis pelo financiamento da instalação dos engenhos, pelo transporte de Portugal à Holanda e pelo refino e colocação desse produto no mercado. Essa participação ativa dos holandeses faz com que, obviamente, eles fiquem com um melhor lucro em relação a Portugal. Na economia, nesse processo econômico mercantilista, a circulação das mercadorias, como a gente consegue analisar, é muito mais vantajoso do que a própria produção. A gente consegue ver até isso através que a gente consegue ver aqui na balança comercial favorável. Como eu falei, por causa do Pacto Colonial, os produtos manufaturados eles acabam sendo mais valorizados. E é mais ou menos isso que ele quer dizer, que um produto já pronto para ser vendido, ele vale mais do que a própria matéria-prima que a colônia era que fornecia. Bom, a economia açucareira ela é instalada de acordo com o plantation. O plantation ele é um sistema baseado em latifúndio, monocultura, produção voltada para o mercado externo e uma utilização de trabalho escravo. Para poder vocês entenderem, dar uma decorada, enfim, as letras iniciais as características do plantation, como a gente consegue ver aí. Você pode decorar através de leme, que eu não moro no Rio, mas o professor que deu essa dica aqui, ele disse que é uma praia, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, algo assim. Então, decora aí quem é do Rio como leme, quem conhece a área. Ou também você pode fingir que está falando a sílaba tônica de mel, né? E aí você fala mel. E aí, porque tem dois és, né, para você acabar não se confundindo e esquecendo de um dos és aí. Bom, aí você escolhe qual é o do seu gosto. Vamos lá.
O latifúndio, como a gente pode observar, ele permite a plantação em grandes áreas. A monocultura, ela garante a especialização do trabalho e a mão de obra africana garante as somas aos traficantes, né? Uma engrenagem fundamental que é a mão de obra escrava desse processo. Bom, o latifúndio seria, como eu falei, a grande propriedade de terra. A mão de obra escrava também era necessária. Monocultura, porque era o único produto que iria ser plantado. Exportação, porque era voltado para o mercado externo, beleza? Bom, a mão de obra utilizada, como eu falei, é a mão de obra escrava. Nesses modos, o mundo açucareiro ele girava em torno dos engenhos. Ocorre que isso fazia com que esses engenhos eles fossem se tornassem, né, unidades produtoras que geravam riqueza e ao mesmo tempo opressão, fizeram nascer uma sociedade ruralista e ao mesmo tempo patriarcal, onde o dono do engenho era a figura principal, e estratificada. Isso é muito importante porque era muito difícil nesse momento uma pessoa que estava numa classe social mais baixa subir para uma outra classe social, como hoje em dia isso pode acontecer. Bom, uma outra política, né, uma outra atividade econômica seria a pecuária. A pecuária, a gente consegue ver nesse período que ela é considerada uma atividade mais secundária ou complementar. A gente viu que ela foi voltada mais para o consumo interno e ela não oferece para Portugal os mesmos lucros que a cana, por exemplo, oferecia. No entanto, a gente consegue ver que mesmo sendo uma atividade secundária, ela tem uma importância fundamental na ocupação da colônia, porque ela consegue isso através das diversas atividades econômicas, a gente vai conseguir observar que elas ocupam uma parte do território e isso incentiva a expansão territorial. E ao mesmo tempo garante o abastecimento e o povoamento das áreas que não tinham interesse econômico para Portugal, como o sertão nordestino. A gente consegue ver que aqui nesse período da cana-de-açúcar, por exemplo, Portugal ele fazia uma colonização que era chamada colonização caranguejo, porque eles somente ficavam colonizando no litoral. Já na pecuária, há uma interiorização. Bom, a gente consegue observar também que na região do Nordeste, a criação do gado ela foi dividida em 3 fases, que é a de coexistência, a vizinhança e a separação. A coexistência ocorre quando o gado era criado dentro das fazendas açucareiras, ou seja, eles ajudavam no transporte da cana-de-açúcar, principalmente nas regiões de Pernambuco e na Bahia. E o senhor do engenho, ele era, ao mesmo tempo, o cara que é dono do rebanho e o cara também produtor de açúcar. Essas atividades elas começam a coexistir. O açúcar ele é a atividade econômica principal, obviamente, e a pecuária ela é uma atividade mais complementar, bem como subsidiária. O gado ele é utilizado a priori como uma alimentação ou como uma força motriz e meio de transporte. Bom, a ampliação do mercado externo, ela passa a exigir novas terras para as novas plantações e pastagens, porque o açúcar estava dando muito retorno no financeiro e o mercado, a demanda aumentava. Além disso, a criação do solo, a criação do gado solto nas fazendas faz com que ocorra diversos problemas para a lavoura, porque o gado pisoteava e danificava as plantações. Então, ocorre que esse gado, até por conta disso,
tem-se o alvará de 1710. Esse alvará diz que seria proibido uma atividade pecuária extensiva e que extensiva no onde se plantava as canas de açúcar, justamente porque o gado ele pisoteava e danificava essas exportações. E, bom, para Portugal, seria muito mais lucrativo se as terras ocupadas por esses rebanhos elas fossem transformadas em plantações de cana-de-açúcar. E aí, tendo em vista esse objetivo, tem essa determinação do Alvará de 1710, com essa proibição da criação de gado numa área de até 10 léguas a partir da faixa litorânea. Então, quem quisesse criar gado para reprodução, eles teriam que se interiorizar. Por isso que a pecuária também é uma atividade que ajuda na interiorização do território e expansão. Na fase, como a gente vê de vizinhança, a gente viu coexistência, que o produtor, o cara do engenho, ele tanto era o produtor de açúcar como era o dono do gado. E na fase de vizinhança, o gado ele é conduzido para o interior, um pouco mais próximo do engenho, e passa a ocupar terras que antes eram improdutivas para o cultivo da cana. O rebanho ele pertence ainda ao fazendeiro, mas nessa fase a criação de gado visa, em primeiro lugar, o abastecimento do engenho. Porém, ainda havia uma má qualidade das pastagens da caatinga, no Nordeste, obviamente, e a quantidade insuficiente de água e a criação de... Desculpa. Por conta disso, por conta da má qualidade das pastagens, e por conta também da falta de água na caatinga, o gado ele é obrigado a se deslocar cada vez mais para o interior. Então, o gado ele acaba se interiorizando bem mais do que o Alvará de 1710 solicitava. Essa seria a fase da vizinhança. Na fase de separação, o gado ele atinge o Rio São Francisco e lá ele encontra excelentes condições para ele se desenvolver com água, com boa pastagem e abundante mão de obra. E por conta disso, os focos da pecuária eles vão mais para Pernambuco e para a Bahia. Só que de Olinda, o rebanho ele parte para a região do Rio São Francisco e vai para o Maranhão, Piauí, chegando até em Salvador. Quando ele chega em Salvador, aí há uma divisão do gado, das pessoas que criam gado, né? Tanto para o sul como para o Maranhão. O gado agora ele passa a ser criado em várias fazendas e auxiliam nas feiras com os tropeiros, como meio de transporte também, para comercialização dos produtos. Além também da carne, o gado também ele fornece o chifre, o sebo e também o couro. Então a gente consegue ver que a pecuária ela intensifica, ajuda a dinamizar um pouco mais o comércio e ela se desenvolve, né, a atividade pecuária. Ela sai de somente auxílio da cana para um desenvolvimento mais de comercialização de produtos, mobilização mesmo interna. Porque como naquela época não tinha tecnologia para poder armazenar melhor a carne do gado, não tinha como fazer a exportação desses produtos. Então, por isso que a pecuária era uma atividade mais interna, que tinha uma mão de obra livre, baseada num sistema de parceria com indígenas ou caboclos, que eles ganhavam como fala, um boi, uma parte do gado, e tinham o trabalho de ser os vaqueiros e eram pagos com uma cabeça de gado. Então, por isso que seria um sistema de parceria. Bom,
Passando para o próximo. Antes até disso, falar que a pecuária, posteriormente, ela se torna uma atividade empresarial e o charque, ele passa a ser, o charque que é feito, né, com o gado, ele passa a ser vendido para regiões mineradoras. Então, daí a gente consegue ver que ele movimenta mesmo a economia interna. Bom, passando agora para próxima atividade econômica, que essa é bem simples, que é a do tabaco, que ela serve mais como uma moeda de troca mesmo, principalmente quem para os traficantes negreiros. Ela tem uma produção no Nordeste por conta do clima e do solo, e o plantio na Europa ele não consegue ser feito justamente por esses fatores também, de clima e solo, questão mesmo de adaptação. E, como eu falei, é uma atividade econômica mais subsidiária que auxiliava as outras, beleza? Outra atividade econômica seria as drogas do sertão. Bom, ela se encontrava na região norte, e ocorre que na foz do rio Amazonas, sendo essa uma região que se praticava um intenso contrabando, os ingleses e franceses, holandeses e irlandeses possuíam interesses nos produtos típicos, especiarias, né, dessa região. As especiarias do norte eram ervas aromáticas, as plantas medicinais, o cacau, a canela, a baunilha, cravo, castanha e até mesmo o guaraná. Esses produtos, eles tinham esse nome de drogas do sertão. Como eu falei, também eram consideradas especiarias, que tinham excelentes preços nesse período. Para combater o contrabando, em 1616, funda-se o Foz do Rio Amazonas, que é um forte que dá origem futuramente à cidade de Belém. Bom, aqui, com as drogas do sertão, os jesuítas eles estabeleciam missões na região e começaram a coletar também drogas do sertão, sendo eles bem mais principais nessa atividade econômica, e utilizavam a mão de obra indígena. Essas drogas do sertão, quando os jesuítas entram, ele começa a ser um extrativismo controlado pelos jesuítas, que utilizam essa mão de obra indígena. E posteriormente a gente consegue observar que as drogas do sertão elas também corroboram para uma expansão territorial que vai inclusive além da linha de Tordesilhas. Bom, entrando em outra atividade econômica, a gente consegue observar que o ouro, a mineração, ela também é uma atividade econômica colonizadora que faz parte dessa expansão territorial e também faz parte de uma atividade econômica do período colonial. Bom, ocorre que em 1693, os bandeirantes da região paulista, eles descobrem as primeiras jazidas de ouro, que é nas Minas Gerais hoje, né? Isso é bastante motivador, porque inicia uma febre do ouro e impulsiona a esperança de enriquecimento fácil por milhares de pessoas e aventureiros mesmo que cruzam os sertões, os mares e se dirigem a Minas Gerais. E ocorre que num curto espaço de tempo a região ela vive uma multiplicação de acampamentos e uma formação de verdadeiros aglomerados e o surgimento de diversos arraiais. Ocorre que nessa primeira fase de exploração, o ouro descoberto é o aluvião. As jazidas elas eram superficiais e o ouro era encontrado muito facilmente no leito dos rios e nas margens. Essa é até uma das razões que se teve um esgotamento dele mais rapidamente. Bom, como
bandeirantes paulistas encontraram o ouro, eles começam a tentar conseguir, junto à coroa, uma exclusividade da exploração das minas. Porque eles se diziam que eram os descobridores dessas jazidas. A Câmara Municipal de São Paulo, aquelas câmeras que a gente viu que elas procuravam atender às necessidades locais, elas chegam até a reivindicar esse privilégio, só que ele é negado. E a não concessão desse privilégio, futuramente a gente vai ver que gera faz com que estoure uma guerra civil posteriormente, que é a Guerra dos Emboabas, que a gente vai ver. Bom, nessa região havia dois tipos de extração aurífera, que era a faiscação e as lavras. A faiscação, elas eram unidades menores com extração que era realizada por garimpeiros isolados, e ela era uma atividade desenvolvida por mineradores mais pobres que não se fixavam num determinado lugar e utilizavam o instrumento rudimentar como a bateia, que era uma peneira de madeira, e o almocafre, que era um tipo de enxada para poder auxiliar nessa atividade aurífera. Bom, a outra extração aurífera, que era outro tipo de extração, era as lavras, que, ao contrário das jazidas, essas eram muito mais profundas e exigiam um capital mais elevado, equipamento mais especializado e mão de obra mais abundante. Bom, a gente consegue ver também que, posteriormente, por conta da febre do ouro, e isso era tudo que Portugal queria, ocorre a criação de diversos tributos. Um deles seria o quinto, que seria 1/5, 20% do ouro encontrado para Portugal. Posteriormente tem a criação a Intendência das Minas, que era uma forma de poder monitorar, administrar esse ouro, fiscalizar mesmo os impostos. Posteriormente, a gente vai ver a criação da tributação da captação, que era um imposto pago por cada escravo que estivesse trabalhando, ou não só escravo, como a gente viu, a atividade aurífera de faiscação, tinha muita gente que tentava extrair ouro de forma solitária, sozinha, não tinha escravos. Então essa pessoa, ela também pagava essa tributação de captação, beleza? Outro fator também que corroborou para tentar ter um controle do ouro foi a criação das casas de fundição, que lá você encontrava o ouro. Quando você encontrava o ouro, você levava para as casas de fundição. Você encontrava o ouro em pepitas, então eles derretiam o ouro, fundiam e colocavam um selo real, e aquele ouro podia ser posteriormente comercializado com aquele selo. Outra tributação também foi a finta, que era uma tributação anual que começa com 30 arrobas e posteriormente, por conta dessa febre do ouro e de Portugal sempre querer ter esse ouro, ser o sonho de Portugal, passa para 100 arrobas anuais. Só que ocorre que, uma hora há uma decadência, e a atividade aurífera ela entra em declínio a partir de 1770 e tem uma baixa produtividade, sendo que a coroa não acreditava. O Marquês de Pombal, ele dizia que os mineradores eles deviam estar escondendo ouro para sonegar imposto, porque ele acreditava que as jazidas não iam se acabar. Então, por conta disso, é criada a tributação derrama para se chegar às 100 arrobas anuais da finta. Então, toda vez que não se chegava à finta, tinha a derrama, que era uma forma de tirar, dividir
aquilo que não foi arrecadado, por exemplo, se era 100 arrobas anuais e chegou-se só a 80 arrobas, então as 20 arrobas que estavam faltando, elas iam ser distribuídas para todas as pessoas daquela região e todas elas iam ter que pagar. Então era mais ou menos isso aí. Bom, só que ocorre, diante de todo esse contexto, né, de ouro, descoberta de jazidas, das tributações que são criadas, casas de fundições. Inclusive, a gente consegue até ver que para evitar a sonegação é proibido a circulação de ouro em pepitas e em pó também. E o ouro, como eu disse, ele tinha que ser entregue a essas casas de fundições para ser quintado e ser selado. E, enfim, diante de todos esses acontecimentos, todas essas tributações e o esgotamento do ouro posteriormente, a gente consegue ver que a mineração gera muitas consequências. Essa é uma das atividades econômicas que gera mais consequências nesse período colonizador. E uma delas seria a urbanização. A mineração ela faz com que tantas pessoas procurem o ouro que a região mineradora ela acaba se tornando mais urbanizada. Isso faz também com que gere mais mobilidade social, porque pessoas de todos os tipos sociais iam de encontro a esse ouro e até mesmo as camadas mais pobres, quando o encontravam, até mesmo os escravos, quando o encontravam, fazendo bom uso deles, tinham o sonho de se tornarem ricos, enfim. O que ocorre que nem todos conseguiram, né? Poucas pessoas conseguem. Mas, por exemplo, os escravos, eles utilizavam esse ouro que eles encontravam para comprar a sua alforria. Beleza. Outra consequência seria o aumento populacional que teve na região. Outra seria um surgimento dos setores médios urbanos, né, como os alfaiates e por aí vai. Outro fator também foi uma criação, né, o surgimento de um movimento artístico, como por exemplo o barroco, o arcadismo. Outro fator foi uma movimentação muito grande do mercado interno. Todas as outras regiões que tinham atividades econômicas que poderiam ser direcionadas para Minas Gerais foram abastecer Minas Gerais, inclusive para se melhorar a fiscalização. A gente consegue ver que há uma mudança da capital, há uma mudança de eixo econômico, enfim, várias mudanças de eixo econômico para o Rio de Janeiro, porque lá tinha os portos e tal, e assim conseguiria se fiscalizar melhor. E a gente consegue ver que uma atividade econômica fez com que diversos olhos se voltassem, diversas decisões fossem tomadas para se melhorar a exploração desse território e a fiscalização. Então, o mercado, até mesmo o mercado interno se volta para Minas Gerais, que a priori não era um centro que tinha comércio, que tinha agricultura, nada disso. Como não tinha, as outras regiões se voltavam para essa região mineradora para fazer venda mesmo, comercialização desses produtos que não se tinham lá. Isso tudo gera um desabastecimento do litoral, e porque os produtores vendiam mais para as minas do que para os outros estados. Bom, como eu falei, isso também gera uma mudança de capital, né, que vai para o Rio de Janeiro. Há um esgotamento do ouro como uma própria consequência. E consequentemente, essa mineração também auxilia na expansão territorial. Beleza? Bom, o que ocorre? Temos uma outra atividade econômica que seria o algodão, que ocorre no Maranhão. Bom,
Esse período do Maranhão, ele estava ocorrendo a Guerra da Independência nos Estados Unidos, que eram as 13 colônias da Inglaterra. Então, isso prejudica o abastecimento de algodão para as indústrias inglesas que estavam em plena Revolução Industrial. Então, não podia contar, a Inglaterra agora não podia contar nem com as suas 13 colônias dos Estados Unidos e nem com a América Central que estava passando por uma Revolução Francesa. Por conta disso, os fazendeiros do Maranhão, para aproveitar o momento, eles aumentam a produção de algodão que tinha sido iniciada na época com a companhia comercial Pombalina e abastecem os ingleses em plena Revolução Industrial. Apesar desse mercado ser voltado mais para o meio externo, ele também abastece um pouco o meio interno e com isso durante algum tempo a região ela se torna mais próxima, mais próspera, a região do Maranhão é uma das regiões mais prósperas da América Portuguesa por conta da atividade econômica do algodão. Bom, outra atividade econômica, na realidade seria as companhias do comércio, mas que também auxiliam na economia, seria a própria companhia do comércio, porque ela cria monopólios por conta do pacto colonial e dá exclusividade à burguesia para os colonos e os colonizados se movimentarem de forma econômica somente entre si. E essa exclusividade concedida à burguesia gera essa tal exclusividade econômica. Bom, aí eu coloquei esse mapa para poder ter uma ideia de mais ou menos quais eram as regiões que tinham essas atividades econômicas. Vou tentar dar um zoom aqui, olha só, a gente vê que tem a cana, o tabaco, a pecuária. Estou dando um zoom aqui para caso vocês queiram ver posteriormente, beleza? Onde é que era mais ou menos aqui no norte as drogas do sertão, beleza? Então é isso aí. Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês. Se você gostou, deixa um like. Referências na tela, como sempre. Aconselho muito a assistir essa penúltima referência, que é uma aula que fala do ProEnem, que fala justamente dessa temática aí de economia colonial, beleza? Uma aula um pouco mais dinâmica e que talvez vocês tirem até mais algumas outras dúvidas lá. Então é isso aí, um forte abraço, tchau, tchau.